A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, Eu Também Tenho um Dom, fala-nos de uma experiência muito bonita que aconteceu na casa do Samuel. Vamos ouvir? O Samuel era um menino de olhar vivo e meigo, sempre atento ao que se passava à sua volta. O exemplo dos seus pais era para ele um imenso incentivo, pois cresceu num ambiente onde o amor e a empatia eram pilares fundamentais. Sabes, amor, disse um dia ao jantar o papá à mamã, nesta sociedade há cada vez mais competitividade e não há espaço para que as pessoas se expressem livremente, sem medo das críticas e dos julgamentos. Pois é, tens razão, disse a mamã, e o Samuel percebeu que ela tinha ficado a pensar nisso. A mamã era muito tranquila, muito sábia e sempre que falava fazia-o com muita clareza para que todos percebessem bem o que queria dizer. Nessa noite estava muito calada e o Samuel sabia que estava a refletir naquela frase do papá que lhe tinha tocado muito. O próprio Samuel também tinha ficado impressionado com ela e começou a observar melhor as situações que até ali nunca o tinham incomodado. Ele gostava muito da escola, embora tivesse as suas disciplinas favoritas, que eram o português, a educação física e os laboratórios de arte. Sempre leu muito desde pequeno e, por isso, tinha muita facilidade na leitura, na escrita e na interpretação dos textos, mas grande parte dos seus colegas não o conseguiam fazer assim tão bem, e ele pensou que talvez os pudesse ajudar se eles quisessem. Contrariamente aos professores de educação física e de laboratório de artes, que estavam sempre a incentivá-los, a professora de português era um pouco ríspida e tinha a mania de comparar os trabalhos dos alunos. O Samuel incomodava-se imenso com isso, porque o seu nome era sempre mencionado como um menino que tinha feito o melhor trabalho e isso deixava-o desconfortável. Já tinha percebido que alguns dos seus colegas ficavam bastante tristes porque tinham mesmo muitas dificuldades e essa comparação com ele não os ajudava mesmo nada. A escola tinha começado há pouco tempo. Ele sentia cada vez mais esse desconforto. Então, depois daquela conversa do papá, decidiu partilhar o que sentia com os seus pais. Pois é, meu amor, isso não é bom. E acho que é uma excelente ideia poderes ajudar os colegas que precisam de ajuda, disse a mamã. Pois, eu também acho. E pensei no Calum e na Aixa, que têm mais dificuldades porque vêm de países onde não se fala português. Eles têm um apoio especial. Mas mesmo assim ainda não estão à vontade, disse o Samuel. Olha, disse a mamã, se quiseres eles podem vir cá uns dias depois das aulas e nós ajudamos-los. Claro que tenho primeiro que falar com os pais deles, mas gostaria muito que os pudéssemos ajudar. Oh, mamã, és mesmo a melhor mamã do mundo, disse o Samuel dando um grande abraço à sua mãe. No dia seguinte, o Samuel no intervalo falou com os seus colegas e eles ficaram muito felizes. Sentiam-se sempre um pouco desmotivados na aula de português, que às vezes parecia uma competição que os deixava mesmo muito inseguros. Eles ficaram muito animados com essa ideia e a mãe do Samuel foi falar com os seus pais que agradeceram muito a ajuda. O Samuel também estava muito entusiasmado porque acreditava muito na força do amor e da empatia e gostava muito do Calum e da Aixa. Começou para eles então uma nova fase e sempre que podiam acompanhavam o Samuel e estudavam juntos. A mamã às vezes juntava-se a eles no fim do horário de trabalho e eles adoravam a sua companhia. Ela tinha um jeito especial de ensinar e de incentivar e fazia vários jogos divertidos que os ajudavam a melhor compreender a matéria, principalmente a gramática que eles achavam muito difícil. Quando acabavam, tinham sempre um lanche gostoso à sua espera e às vezes os pais da Asha e do Calum mandavam alguns miminhos da sua terra para o Samuel. A mãe do Samuel, que era muito observadora e muito carinhosa, adorava aqueles meninos que se iam desenvolvendo cada dia mais com a ajuda do seu filho e que se sentiam também muito mais à vontade na sua casa.
Um dia decidiu fazer uma coisa diferente que ela sentiu que os poderia ajudar ainda mais e propôs que no fim da semana seguinte se fizesse lá em casa uma roda de partilha em que cada um pudesse expressar livremente um dom. Convidou alguns dos seus amigos e o Samuel convidou a Aisha, o Calum e os seus pais. Cada criança e cada adulto podia trazer alguma coisa de que gostasse muito e que nunca tivesse tido oportunidade de mostrar a ninguém por medo ou por vergonha. Podiam partilhar nessa roda mágica um poema, uma história, uma música, uma dança, uma memória, uma fotografia, uma receita antiga ou algo semelhante. Essa ideia entusiasmou toda a gente e no dia combinado todos apareceram, felizes, sorridentes, mas um pouco tímidos. A mãe do Samuel começou por agradecer-lhes por terem aceito o seu convite e disse que considerava este encontro muito importante, pois iria dar oportunidade a cada um dos presentes de partilhar alguns dos seus dons. Disse que todos nós temos vários talentos, mas que muitas vezes temos vergonha e medo da opinião dos outros, por isso não os mostramos. Pela maneira como a olhavam, percebia-se que todos concordavam com isso e que estavam dispostos a participar no desafio. A Aisha, o Calum e o Samuel iam recebendo as inscrições dos adultos e depois também eles se inscreveram com o que tinham decidido partilhar. Foi uma tarde maravilhosa onde aconteceu um pouco de tudo. A mãe do Samuel disse 3 dos seus poemas, o pai tocou umas músicas no seu clarinete e o Samuel mostrou as suas pinturas. Outros pais leram pequenos textos da sua autoria, uma das mães levou umas peças de crochê, outra umas pulseiras e colares lindíssimos, os tios do Rod dançaram e todos adoraram a forma como o faziam. Os pais do Calum levaram umas cartolinas com várias fotografias do seu país, onde se viam paisagens maravilhosas. O Calum cantou algumas músicas tradicionais da sua região. A Aisha dançou algumas danças mais belas do seu país e a sua mãe levou diversas iguarias da sua terra para o lanche, que tinha preparado com muito carinho. O pai do Samuel gravou o encontro e, no fim, todos se reuniram à volta de uma grande mesa onde havia comidas de diferentes países, toda ela com um aspecto delicioso. Trocaram-se receitas, tocou-se um pouco mais, cantou-se muito e, no fim da tarde, já todos dançavam ao fim de diferentes ritmos. A Aisha e o Calum participaram de tudo com muito entusiasmo e, nessa noite, ficaram a dormir em casa do Samuel. Entre eles já havia uma amizade muito forte e aprendiam muito uns com os outros. No dia seguinte, acordaram cedo, desceram para o pequeno almoço e combinaram que antes do almoço iam estudar mais um bocadinho. O Samuel levava muito a sério a sua promessa de ajudar os seus amigos e conseguir que eles se sentissem mais à vontade na escola, e para isso o domínio da língua era mesmo muito importante. Ele estava tão feliz com esta decisão. Mas ao mesmo tempo que os ajudava, aprendia muito com eles, sobre a forma como viviam, as suas músicas, as suas danças, as suas comidas, de que maneira conseguiam ultrapassar os seus problemas e várias outras coisas. Na escola, os professores começaram a reparar na evolução da Aisha e do Calum, que estavam agora muito mais confiantes e participavam muito mais ativamente nas aulas. Um dia, a escola organizou a Semana da Diversidade e eles participaram em várias atividades, levando fotografias, artesanato, música, dança e gastronomia dos seus respectivos países. Os 3 amigos adoraram esta iniciativa e, na véspera da inauguração, reuniram-se em casa do Samuel, como faziam tantas vezes nos últimos tempos. «Samuel, sabes», disse Aisha com um ar muito feliz, «hoje estive durante muito tempo a ajudar a minha mãe a fazer bebinca. É um bolo que dá imenso trabalho, pois é feito por camadas fininhas e demora bastante tempo a preparar. Mas é delicioso», disse Samuel, que adorava comer as maravilhas que as mães dos seus amigos preparavam. «Eu adoro». «Também eu, e espero que todos gostem», disse a Aisha com uma voz onde havia ainda alguma dúvida e algum medo sobre o que os outros pudessem pensar ou dizer sobre o que ela fazia. «Claro que vão gostar», disse o Calum com a sua habitual firmeza. «Eu também estive a treinar as minhas músicas e sei que vou cantar como um roxinol», disse ele soltando uma grande gargalhada. «Para além disso, eu, o Emir, o Poiraz, a Ayla e a Dilara preparamos uma surpresa, uma dança especial que se faz em determinados momentos como os casamentos. Uma dança em forma de roda. Chama-se Alai e é muito bonita. Lembram-se que eu já vos mostrei no outro dia? Ai sim, é lindíssima», disseram a Aisha e o Samuel em coro. «Eu vou levar as minhas pinturas e também vou levar um doce tradicional que fiz com a minha mãe», disse o Samuel. «Sericaia, lembram-se? Aquela sobremesa que comemos na semana passada?»
Ai, sim, e que vinha numa travessa de barro que a tua tia Mariana fez, não é? Disse Aixa, sorrindo. Isso mesmo, é um doce tradicional do Alentejo. Mas olha, já ouvi dizer que tem raízes indianas, lá da tua terra, disse Samuel rindo e olhando para ela. A Semana da Diversidade foi um êxito. Os professores trabalharam imenso e as crianças adoraram todas as iniciativas. O Samuel e os seus amigos participaram com muito entusiasmo e todos os pais partilharam os seus diferentes saberes. Os pais do Samuel também se envolveram com muito entusiasmo e ficaram muito felizes ao ver que o seu filho, os seus amigos e os professores unidos neste propósito comum de incentivar todas as crianças a mostrarem com confiança os seus dons e as suas capacidades, sem medo de serem julgadas e criticadas. Espero que tenham gostado desta história, que nos mostra que todos nós temos os nossos dons e que, se os partilharmos com os outros, o mundo fica muito mais rico. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.